Muito cuidado. Mudanças em vários segmentos estão sendo adotadas para minimizar os casos de pacientes com o novo coronavírus. Nos hospitais, esses cuidados devem ser redobrados, já que lá se encontram pessoas com outras doenças, com imunidade baixa e tudo mais. Mas como é que será que ficam exatamente, doutor Raul, as cirurgias nesse momento de pandemia? O doutor Raul já está conosco, o doutor Raul Andrade vai falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença virtual, doutor. Bom dia. Bom dia, Sérgio. É sempre uma satisfação participar aí do Balanço Geral com vocês e, principalmente em tempos difíceis como esse, poder contribuir de alguma forma para esclarecer a população, porque pela sua reportagem anterior, aí a gente está vendo que uma parte da população ainda precisa de mais esclarecimento e precisa tomar mais consciência da gravidade do momento que a gente está passando, né? E boas as suas palavras, peço que fale realmente, que nos oriente realmente, que nos recomende realmente, porque você é um especialista na área. E há pouca responsabilidade no que se refere à gravidade da situação, doutor. Então é importante que as pessoas entendam, nós não estamos brincando, não é um período de férias coletivas, não é isso. A coisa é muito séria. Falando em coisa séria, como ficam as cirurgias, doutor? As agendadas, pré-agendadas, como é que fica esse aspecto? Porque há casos e casos, doutor. Veja, Sérgio, esse tema é muito importante porque existe uma recomendação que deve ser avaliada em cada região, de acordo com cada realidade, mas existe uma recomendação geral de que os procedimentos que podem ser postergados, que a gente chama de cirurgias eletivas programadas, elas devem ser evitadas nesse período na maior parte do Brasil. É claro que a gente tem regiões do país com graus de contaminação e níveis de progressão da epidemia diferentes, e isso pode ser levado em consideração. Mas, nesse momento, né, nós estamos com os consultórios médicos muitos fechados para procedimentos e consultas eletivas. A gente tem evitado as cirurgias eletivas, principalmente para poupar os recursos hospitalares nesse momento, tá? Mas, óbvio que as cirurgias de urgência devem acontecer, cada caso deve ser avaliado, principalmente procedimentos, cirurgias oncológicas, né, que fazem parte do protocolo do tratamento do câncer, que não podem ser postergadas, devem ser mantidas com todo cuidado, tá? Porque nós sabemos, principalmente, que durante a cirurgia existe um risco muito grande de contaminação de toda a equipe médica, desde o anestesista até a equipe cirúrgica. Isso tem sido amplamente estudado e a gente tem aprendido sobre o vírus durante essa pandemia. Muitas informações eram desconhecidas, mas existe um risco de contaminação grande da equipe. Então, quando a gente está fazendo uma cirurgia que poderia ser postergada, a gente está expondo o paciente e a equipe médica, né? Perfeitamente. Inclusive, alguns sintomas de complicações cirúrgicas podem eventualmente se confundir com sintomas iniciais da Covid-19. Então, a gente pode ter uma dificuldade de diagnóstico nesse período. Eu tenho dito isso muito a alguns pacientes que, às vezes, mesmo durante essa pandemia, procuram sobre suas cirurgias, quando é que a gente vai marcar, e eu tenho explicado com todo cuidado, como eu estou dizendo aqui a vocês, e é importante que vocês abram esse espaço para que a gente possa divulgar ainda mais e explicar ainda mais aos pacientes sobre isso, né? Exatamente, doutor Raul. Já estou aqui me conectando com 2 telespectadores, a Conceição Ferreira, da Farolândia, pelo nosso WhatsApp. Estou com uma cirurgia eletiva programada. Devo cancelar? O que faço? Essa a Conceição. É até bom explicar o que seja, como o doutor nos explicou, a cirurgia eletiva. E o Amarildo Quadros está no Siqueira Campos e encaminha pelo WhatsApp a dúvida. Pedras nos rins. O hospital vai deixar de me atender? O Amarildo parece preocupado aqui, doutor Raul. A paciente que está com a sua cirurgia eletiva agendada, e a gente não sabe a causa da cirurgia, como eu disse aqui, existem doenças que não podem esperar realmente, e aí o custo-benefício deve ser pesado. Então, o ideal é que ela converse com o cirurgião dela a respeito da cirurgia, da necessidade de realização da cirurgia nesse momento, tá certo? E isso tem que ser avaliado caso a caso. De um modo geral, quando a cirurgia pode ser postergada, nesse momento aqui, existe uma recomendação geral para isso. Pedras nos rins
podem gerar problemas sérios e podem gerar cirurgias de urgência. Então, certamente ele não vai deixar de ser atendido porque está com os cálculos renais, tá? A gente tem mantido, o Conselho Federal de Medicina liberou a telemedicina a partir dessa pandemia que se instalou, para que a gente pudesse atender os pacientes à distância, online, e possa resguardar a saúde, tanto nossa, médica, quanto dos próprios pacientes. Então, a gente tem resolvido muitos casos mais simples, através dessas consultas online, justamente para evitar que os pacientes procurem as urgências hospitalares, e não é só pelo risco de contrair Covid, porque a gente tem visto um trabalho muito bem feito aí dos hospitais aqui na capital, em relação a separar o local onde esses pacientes com Covid-19, ou suspeita, né, ou com síndromes gripais, sejam atendidos. Mas a gente, nesse momento, tem que poupar recursos, né? A gente está vendo aí a briga, entre aspas, né, a busca incessante de todos os países pelos EPIs. Então, se a gente utiliza EPIs em procedimentos que podem ser postergados para depois dessa pandemia, por que a gente vai estar utilizando esses recursos que podem ser importantíssimos e podem, inclusive, faltar em momentos críticos e pelo que tudo indica, a gente não chegou nesse momento crítico ainda. É importante que a população tenha consciência disso e que pratique o isolamento social e que tenha responsabilidade social e não pense só em si próprio. Pense nas outras pessoas que eles podem contaminar com atitudes como essa, que poderiam ter sido evitadas, e quantos profissionais de saúde que estão expostos na linha de frente com risco de contaminação, que poderiam evitar essa contaminação e continuar cuidando das pessoas, né? Doutor Raul, você citou essas regiões, são regiões com riscos imensos de contaminação, contabilizando vários e vários casos, como primeiro São Paulo, depois o Rio de Janeiro e depois a cidade mineira de Juiz de Fora. A nossa região, Sergipe, digamos assim, é até um estado, neste momento, privilegiado no que se refere à contaminação, se comparativamente, se falando de números? A gente está no início dessa curva de contaminação e, felizmente, a progressão dessa contaminação aqui tem sido controlada, né? A gente tem visto surgir aí 1, 2, 3 casos por dia, mas é importante que a gente tenha ideia de que esse crescimento ele é exponencial. O crescimento das infecções e, consequentemente, da mortalidade relacionada à Covid é exponencial. Então, a gente está na fase inicial da curva. Quando essa contaminação começa a subir, ela começa com uma curva ascendente e com um aumento muito grande de casos em espaço curto de tempo. Eu acho que a gente precisa se prevenir, precisamos aprender com os outros países que estão em níveis avançados dessa epidemia em relação à contaminação e mortalidade, para a gente se preparar o nosso sistema de saúde de forma adequada, para a gente poder atender a todos como deve ser atendido, né? É importante que a gente tenha ideia de que 85% dos pacientes que vão apresentar Covid-19 vão ter sintomas mais leves, mas 15% a 20% podem precisar de acesso a um hospital. Isso é muito quando se trata de uma infecção com um alto grau de contágio, como a Covid-19. E aí estima-se que até 5% dos pacientes podem precisar de cuidados de terapia intensiva. Então, será que a gente vai ter leite suficiente de terapia intensiva para dar conta de cuidar de tanta gente se 5% dessas pessoas infectadas ao mesmo tempo precisarem? Essa reflexão que as pessoas devem fazer e é por isso que devem tomar cuidado em relação a isso. A gente não pode extrapolar os recursos do nosso sistema de saúde. Uma recomendação mais que importante nesse momento. Estamos conversando aqui com o doutor Raul Andrade. Doutor, para fechar, a Elisângela Barros de Moura, na verdade, ela é de Barra dos Coqueiros. Ela é enfermeira e ela reafirma tudo o que você está aqui nos confirmando, está nos ensinando. Ela diz assim, o centro cirúrgico não é um lugar em que o paciente com Covid-19 vá circular, ou seja, deve haver essa recomendação expressa no que se refere a esse trânsito desses pacientes, não é, doutor? Não, o centro cirúrgico não é um local onde vai ter um paciente com Covid circulando, tá? O centro cirúrgico
é um local seguro. E a recomendação, inclusive, é que as cirurgias em pacientes com suspeita de Covid ou com diagnóstico confirmado de Covid-19, que eventualmente tenham que ser feitas de urgência por outros motivos, devem ser em salas separadas, salas dedicadas exclusivamente para isso, justamente para evitar a contaminação, tá? Mas mesmo com todos esses cuidados, a cirurgia por videolaparoscopia, por exemplo, que é a mais utilizada amplamente, uma cirurgia minimamente invasiva, em que a gente injeta um gás na cavidade abdominal do paciente para realizar a cirurgia através de pequenas incisões, tem se discutido muito porque esse gás que é colocado no abdômen do paciente e depois a gente tem que retirar, drenar, abre para esvaziar, esse gás é altamente contaminante e ele pode contaminar o ar da sala cirúrgica e ser inalado diretamente pela equipe cirúrgica, a despeito dos cuidados, todos os cuidados que devem ser tomados. A gente tem visto casos assim, né, de cirurgiões contaminados, e a gente tem acesso ao Dr. Raul Kutaiti, por exemplo, que é um grande cirurgião do Sírio-Libanês, contaminado durante uma cirurgia videolaparoscópica. Então, a gente sabe disso. O centro cirúrgico é um local completamente asséptico, estéril, mas que vai atender pacientes com Covid, certamente, durante essa epidemia. Todos os cuidados devem ser tomados. É verdade. Lembrando bem, Dr. Raul Kutaiti é um dos maiores nomes da medicina mundial, diga-se de passagem. Dr. Raul, eu agradeço demais, Dr. Raul Andrade, porque eu estou até observando algo muito interessante. No momento de crise, a gente aprende muito. Como é bom esse contato também. É bom que a gente se aprimore esse contato contigo. Você está aí no conforto do seu lar, conversando com a gente, nos informando, prestando um serviço inestimável a nós. Doutor, muito obrigado, um ótimo dia e a gente se revê em breve. Muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado. Boa ferramenta. Obrigado, doutor Raul. É interessante.